flow também. A primeira coisa aí, definir o que é emagrecimento, pra galera entender. Cara, muitos anos, isso é uma pergunta muito legal. O que é emagrecimento, né? Por muitos anos, se você digitar agora aí e você procurar, busca aí, se você quiser, emagrecimento, você vai ver lá, perda de peso e não necessariamente mudança de composição corporal, mas o processo de perda de peso ou algo relacionado com mudança da composição corporal levando à perda de gordura. E por muitos anos a gente caracterizou o emagrecimento como um processo de perda de peso ou diminuição da gordura corporal. Como se só fosse isso. E aí, ao longo desses últimos 20 anos, a comunidade científica ela vem buscando entender de fato o que é o emagrecimento. E hoje existe uma nova teoria, que é uma teoria do dogma central, vamos botar entre aspas, que o emagrecimento começa no sistema nervoso central. E não necessariamente na perda de gordura, não necessariamente na perda de peso. Há muitos anos atrás, quando eu lancei lá o meu primeiro curso, o curso de emagrecimento, eu já, dentro de não uma classificação minha, que fique claro, mas uma classificação da OMS, Organização Mundial da Saúde, eu classificava o processo de emagrecimento como um processo multifacetado e multifatorial. Ele tem diversas faces que são abordados de diversos fatores. Então, quando a gente olha para esses fatores, a gente precisa entender que o emagrecimento ele é um processo de mudança na função e na composição do organismo. E tem uma frase que eu gosto de dizer que é: para toda mudança estrutural, precede uma mudança funcional. O seu organismo ele não vai mudar a estrutura sem antes modificar a função. Você não vai ficar mais forte se antes você não exigir que seu corpo fique mais forte. Você não vai ficar mais magro se antes você não exigir que teu corpo gaste energia. Então, o processo de emagrecimento, muita gente pensa, emagrecimento é perder peso e perder gordura. Não. Você começa o emagrecimento quando você começa a aumentar a função do seu corpo, a exigir do seu corpo, a desempenhar mais trabalho e, consequentemente, gastar mais energia. Aí as pessoas, emagrecimento, então, é gastar energia. É balanço negativo, balanço positivo, e não é bem por aí. Eu acho que a gente pode discutir isso um pouco mais para frente. Mas o ponto é, o emagrecimento ele é um processo multifatorial, de características multivariadas, que englobam diferentes áreas do conhecimento. E aí vem psicológica, a psicologia ou psiquiátrica, né, que dependendo da condição, como por exemplo, eu tratava compulsão até descobrir que tinha TDAH. Isso é um ponto. Outro ponto, que muita gente não fala, assistencialismo social. O emagrecimento para o cara que mora aqui na Barra da Tijuca ou que mora na zona sul do Rio de Janeiro é diferente do emagrecimento para o cara que mora em Nilópolis. Fala para o cara que mora em Nilópolis que ele tem que comer low carb, correr às 6 da manhã em jejum e malhar às 7 da noite. Ele acorda às 4 para pegar o trem, cara. Ele não vai ter tempo para fazer isso. Aí você vem, além do assistencialismo social, você vem os componentes físicos, exercício, atividade física. Embora o exercício esteja dentro da atividade física, é importante falar. A atividade física é o volume de movimentos e gastos energéticos que você tem ao longo do dia. E o exercício é a atividade planejada, periodizada ou programada. Sistemática. E aí você vem, o principal, que eu não botei por último por acaso, mas para dizer que é um dos principais fatores, que é o fator nutricional. E eu não estou falando isso porque o Pet é um cara bonito e está na minha frente, mas é porque realmente a nutrição é um componente importante. Por quê? Porque se eu comer menos eu emagreço mais. Não. E aí o Pet pode falar isso por horas aqui, mas o ponto é que a nutrição ela funciona como se fosse uma reação química. Basicamente, pensa no processo nutricional como um processo de reação química. Você tem vários fatores que vão acelerar o processo enzimático, mas se você não oferece o substrato certo, a enzima não vai executar aquela função. Eu posso exercitar, ter fator psicológico, assistencialismo social, botar a enzima para trabalhar, mas eu não estou dando o substrato certo e aquela enzima não vai degradar aquele substrato. Então, esse é um ponto. E aí vem as questões médicas, que muita gente se aventura a falar e a entrar, que eu não tenho competência para aprofundar sobre o tema, mas a gente pode dizer que isso entra dentro de uma característica endocrinológica, metabológica e dentre muitos outros fatores. Então, que fique claro, não estou dando voltas para definir o emagrecimento, mas é preciso deixar claro, o emagrecimento é um processo multifacetado e multifatorial de alterações funcionais do organismo que caracterizam em alterações estruturais que levam, como consequência,
a perda de peso e a mudança da composição corporal. Eu acho que essa definição talvez seja uma definição mais sensata assim, do que seria emagrecimento. Porque se a gente só bota como perder gordura... Não é só déficit calórico. Não é só Não é só gastar mais e consumir menos, na verdade, exato. né? Na verdade, tem uma linha cinzenta absurda entre Não, e isso aí. tem muitas coisas aí nas entrelinhas, né? Porque a gente sabe hoje que o tecido adiposo, assim como o tecido muscular, são órgãos endócrinos que Exatamente. regulam todo o metabolismo. Exatamente. Né?